Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Para facilitar a nossa sintonia com o mundo espiritual, que se faz tão necessário sempre, em momentos como esse mais ainda, então vamos acerenar a nossa mente, o nosso coração, agradecer ao Senhor da vida por estarmos vivenciando esse momento tão delicado, tão importante desse nosso planeta, das provas e expiações, nessa grande transição. Agradecer pela assistência que temos recebido, aqueles nossos irmãos também que estão enfrentando diretamente essa problemática tão grande com esse vírus, que são tão assistidos também, tão amparados, mesmo aqueles que desencarnam, que tenham um bom retorno à dimensão real da vida. Agradecidos que somos por tudo e por tanto, nós damos por iniciado o nosso estudo da noite de hoje, buscando a compreensão melhor de tudo o que a vida nos oferece. Procuremos ficar em paz. No Livro dos Espíritos, na parte terceira, nós temos a apresentação das leis morais da vida, onde Allan Kardec nos deixa escrito em maiores detalhes essas leis que já são conhecidas de nós desde outras reencarnações, às vezes compreendendo um pouquinho melhor, às vezes não compreendendo quase nada, mas agora com uma grande facilitação através da codificação espírita. E nesse capítulo que nós vamos abordar hoje, que é o do Evangelho segundo o Espiritismo, a parte terceira, nós temos a correspondente dele lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, no capítulo 9. Na verdade, a origem é o capítulo 9 da parte terceira. O Evangelho, todo o Evangelho segundo o Espiritismo, é uma facilitação que Kardec nos oferece de compreensão melhor das leis que nos regem. Embora ele tenha apresentado as leis divinas para nós em 306 questões, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos, sendo as 10 leis e mais outras 2 leis, uma no primeiro capítulo nos definindo o que é lei, e no último, o da perfeição moral, nos ensinando a praticar as leis. Embora esteja ali já bastante facilitado, mas mesmo assim ele facilitou mais ainda. Então nós temos alguns capítulos da terceira parte do Livro dos Espíritos que nós identificamos bem dentro do Evangelho. Outros é um pouco mais difícil, alguns estão meio espalhados, mas esse capítulo 9 da terceira parte do Livro dos Espíritos está muito bem identificado dentro desse capítulo 16 do Evangelho. Lá no Livro dos Espíritos, o título desse capítulo é Lei da Igualdade. E a primeira questão, a primeira questão mesmo é a dúvida, não dúvida assim, nos chama a atenção que no capítulo que vai falar sobre igualdade, ele tem 7 itens. Estamos falando lá do Livro dos Espíritos, na terceira parte, capítulo 9. Lá tem 7 itens. Dos 7, apenas 3 falam sobre igualdade. E 3 falam de desigualdade. Por que isso? Por causa do capítulo seguinte, do capítulo 10, da Lei de Liberdade. Nós precisamos fazer escolhas, ter liberdade para fazer escolhas, para ter méritos. É difícil de nós compreendermos isso, porque seria tão mais fácil para nós se Deus nos direcionasse meio forçados por um caminho. Mas daí onde estaria o mérito? Tudo aquilo que fizermos por obrigação, foi por obrigação. Nós precisamos desenvolver
a inteligência, o intelecto, o conhecimento e também o sentimento. Inteligência nós já temos bastante, inclusive para estar em mundos mais avançados, como todos nós já ouvimos falar certamente muitas vezes, que Emmanuel nos diz através de Chico Xavier, no livro A Caminho da Luz, que nós temos inteligência suficiente para estar em mundos bem mais adiantados. Mas essa outra parte, a do sentimento, essa aí que nós estamos com necessidade muito grande de desenvolver. E precisamos ter liberdade. Então nós temos lá no item 1, questão 803, lei da lei de igualdade, isso é uma lei natural. Nós somos, ali Allan Kardec pergunta se todos somos iguais perante Deus. E os espíritos respondem que sim. E nós vamos ver que o que vem da natureza é igual para todos nós. O sol é igual para todos, ou tem ou não tem, mas é igual para todos, para rico, para pobre, para quem é mais elevado, para quem é menos elevado. A chuva é igual para todos. Nos protegemos, não nos protegemos, mas ela está disponível. Tudo, o ar para nós, tudo, o que vem da natureza é igual para todos. Mas como nós somos tão diferentes, a questão seguinte, a 804, Allan Kardec nos pergunta, mas por que somos tão diferentes? Porque essa questão 804 começa uma das desigualdades. Então, o primeiro item é igualdade natural. O segundo item, desigualdade das aptidões. Aí começam as desigualdades. Desigualdades sociais, desigualdade das riquezas. O item seguinte é a prova da riqueza e da miséria. A prova da riqueza e da pobreza ou da miséria. E os dois itens seguintes voltam para as igualdades. Igualdade dos direitos do homem e da mulher. Existe essa igualdade no nosso mundo das provas e expiações? E o último item, então, igualdade perante o túmulo. Então, nós pegando o primeiro e o último item, nós vamos ver igualdade natural. A lei é igual para todos. Igualdade perante o túmulo. Se nós pegarmos uma pessoa rica, que desencarna o corpo de uma pessoa rica, o corpo de uma pessoa pobre, um homem, uma mulher, uma pessoa branca, preta, amarela, seja a convicção que ela tem, a lei vai agir igual para todos. E vai acontecer com o corpo a mesma coisa que acontece entre o rico e o pobre, não tem diferenciação. A lei é igual para todos. Lei de igualdade. E as desigualdades aí pelas opções que nós fazemos, porque os espíritos que desencarnaram desses corpos que vão ter a lei natural igual para todos, para os espíritos, a situação de cada um pode até ser igual, mas pode ser que não seja. Por que pode ser que não seja? Pelas escolhas que fizeram quando reencarnados estavam usando da lei de liberdade. Não só da última reencarnação, mas lógico que as reencarnações, as centenas, milhares de reencarnações anteriores vão prevalecer também. Mas o que conta mais é a última. Então, alguns desses que desencarnam, ou todos, podem ir para a situação de paz espiritual, de bem-estar, de socorro, enfim, de cuidados, e ter um bom retorno para o lugar de onde vieram para a reencarnação, que finda com desencarno. Outros podem ir para lugares um pouco mais difíceis, um pouco de sofrimento, um pouco de dificuldade. E outros podem ir para as zonas de remorso, de sofrimentos talvez até profundos. É o que Jesus chamava, quando alertava sobre isso, do pranto e do ranger de dentes. Então a lei é igual para todos. O resultado da reencarnação de cada um de nós é que pode não ser igual, por causa das nossas escolhas. Então nós temos, se tivéssemos tempo de pegar cada um desses itens, nós vamos ver como nós estamos desiguais dentro da lei de igualdade.
por causa da lei de liberdade. Então, no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, começa com 6 ditos de Jesus. No item 1 tem 2 parábolas, como nós chamamos, salvação dos ricos. No último dia que estive aqui, ainda falei um pouco sobre salvação. Salvação é libertar-se de alguma coisa desagradável. Salvação dos ricos. É onde nós temos a parábola do moço rico. Depois nós temos preservar-se da avareza. Nós vamos observar que nesse capítulo 16 ele fala quase que só das coisas materiais. Eu disse quase que só, não só. Preservar-se da avareza. Depois nós temos Jesus na casa de Zaqueu, onde aquele homem que era voltado para as coisas materiais, que era um homem rico, um coletor de impostos, quando ele encontra-se com Jesus, ele se modifica totalmente. Aqueles que encontraram-se com Jesus, que sentiram Jesus, nunca mais foram os mesmos. Mas muitos encontraram com ele, viram passar, escutaram, foram ajudados, mas não passou de um interesse comum das coisas daqui. Não era ainda a preocupação com a dimensão espiritual. E o que mais nós precisamos nos preocupar ou buscar é uma condição espiritual melhor, agindo na matéria. Então, através da ação da matéria, nós vamos nos elevando espiritualmente. Mas uma ação que seja favorecedora de todos que nos rodeiam. Em qualquer sentido, ou em todos os sentidos. Tem que haver um objetivo muito grande na reencarnação de cada um de nós. Porque a programação que é feita, o cuidado que é feito, o desenvolvimento de um trabalho grandioso de muitos espíritos de alta estirpe, nessa preparação da reencarnação de cada um de nós, ela tem que ter um objetivo grandioso. E com as dificuldades de compreensão, porque nós vemos com a lei do esquecimento. Então nós temos esse apego muito grande aí das coisas terrenas, que é um dos itens que vai tratar nesse item 16, o desapego dos bens terrenos. Desapego, vai nos explicar ali, não é nós sairmos nos desfazendo das coisas, achando que ter coisas é um mal. Ter coisas não é um mal. Pode ser um mal ou um bem, o uso que nós fizermos das coisas que nós tivermos. Os nossos apegos às coisas daqui é por causa da visão material que nós temos. Bom, isso é natural, é da pouca ou quase nenhuma visão espiritual, porque nós não trazemos lembranças do passado. E é isso que Allan Kardec vem nos favorecer nessa codificação que os espíritos nos trazem. Mesmo preso na matéria, ter uma compreensão um pouco melhor da dimensão espiritual, que é para que nós, agindo na matéria, pensemos também na dimensão espiritual. Foi o que Zaqueu fez. Quando ele encontra-se com Jesus, ele cai em si. Certamente é um espírito já com uma boa andada evolutiva. Aí ele diz a Jesus, porque ele tinha lá as dificuldades dele também, né? Coletor de impostos, enfim. Aí ele diz para Jesus, vou dar metade dos meus bens. Ele não deu tudo, né? Porque ele também precisava ter coisas para viver aqui nesse mundo, para não ficar dependendo dos outros. Mas disse que ele tinha bastante, mas ele dava metade. Já tá bom. Dou metade dos meus bens. E se alguém eu prejudiquei, eu devolvo 4 vezes aquilo que eu prejudiquei. Então, quando ele se deu conta, com a proximidade de Jesus, que ele caiu em si, ele se deu conta da dimensão espiritual. E aí ele começou a gerir melhor os recursos que ele tinha em poder dele naquele momento, na caminhada terrena. Porque os recursos materiais que nós temos, na verdade, eles não são nossos.
Os recursos materiais, eles pertencem à matéria. Eles estão sob nossa posse por um tempo. Um dia nós iremos deixá-los. Aliás, tem alguns que desencarnam e não querem deixar os bens materiais. Como nós vemos às vezes em alguns diálogos com espíritos desencarnados através da mediunidade em uma reunião mediúnica. O espírito desesperado porque tanto esforço que ele fez para conquistar as coisas que ele conquistou e estão se adonando das coisas dele. Em alguns casos, esses espíritos sabem que já estão desencarnados. Em alguns casos, nem se deram conta ainda que já desencarnaram. Eles só se sentem sem condições de agir ali no meio e estão tomando conta das coisas dele, porque o desencarnar é só sair do corpo. É sair de uma casca e continuar a mesma coisa, com os mesmos pensamentos, as mesmas vontades. É a mesma coisa. E ele não consegue agir, não entende o que está acontecendo, mas e quando a criatura sabe que desencarnou, como às vezes acontece? E não quer deixar as coisas materiais. E alguns alegam ainda que é dele, mas é meu, fui eu que conquistei. Pois é. Desapego aos bens terrenos. Não é não querer ter bens terrenos. Ter os bens terrenos é uma necessidade nossa. O cuidado que nós precisamos ter é o que estamos fazendo para conquistar, para adquirir esses bens terrenos. Então nós vamos observando que a matéria é algo muito poderoso como atração para nós, criaturas divinas. E é essa a grande luta nossa, de ir trocando os interesses, não é trocar, é ir acrescentando interesses espirituais nos interesses materiais, porque nós temos compromisso com a matéria, isso é óbvio. Se nós não tivéssemos compromisso com a matéria, é porque a matéria não estaria nos oferecendo oportunidades de crescimento, e nós temos oportunidade extraordinária de crescimento preso na matéria. Então não é o fato de ter, é o uso que nós fazemos. Nós temos a parábola do mal rico, também nesse capítulo 16 do Evangelho. Nós temos a parábola dos talentos a seguir. E ali já começamos a falar de condição espiritual. O que estamos fazendo com os nossos talentos? Mas o que é isso, os talentos? As aptidões que fala lá no início do capítulo 9, da terceira parte do Livro dos Espíritos. Aptidões. Aquilo que nós já aprendemos, nós já conquistamos em outras reencarnações. Tem pessoas que têm uma facilidade para fazer coisas que nunca tiveram lições, ensinamentos sobre aquilo. E tem facilidade de fazer. É claro que depois, com alguém ensinando, aperfeiçoam mais aquilo ainda. Mas as tendências que as pessoas têm para ser um carpinteiro, um marceneiro, um ferreiro, para ser um médico, para ser um engenheiro, essas áreas de trabalho, por que alguns pendem para um lado? Você tem tendência. Tem alguns que custam muito a descobrir, mas muitos vêm com isso aí bem latente em si. Na área da medicina, na área da educação. Tem pessoas que parece que nasceram para ser professor, para ser professora. Não parece nascer para aquilo. Já traz a tendência. São os talentos que a criatura tem. Porque a parábola dos talentos é uma parábola, a comparação que Jesus está fazendo e nos dizendo do nosso compromisso nessa vinda tão organizada para nós fazermos um bom uso dos talentos que já desenvolvemos, já conquistamos em nós. Já está em nós. Alguns têm facilidade para uma coisa, faz muito bem aquilo, e não têm habilidade para coisas que outros fazem com facilidade tremenda. O que estaremos fazendo com os nossos talentos?
desigualdade das aptidões. Nessa questão 804 da desigualdade das aptidões, quando Kardec pergunta por que nós somos tão diferentes, já que somos iguais, os espíritos vão responder que nem todos fomos criados ao mesmo tempo. O que estão querendo dizer com isso? Que nem todos temos o mesmo número de reencarnações, que são milhares, mas alguns têm alguns milhares mais do que outros. É igualzinho o processo educacional não, de instrução nossa aqui das escolas normais nossas. Alunos que estão em séries diferentes, porque eles têm um tempo de nascimento no corpo físico diferente. Uns têm 7, 8 anos, outros têm 13, 14, outros têm 20, outros têm 40. Nós, como espíritos, temos diferença também de criação divina. Além disso, diz os espíritos, nessa questão 804, na resposta dela, nem todos aproveitaram da mesma maneira as oportunidades. Então, pode 2 espíritos ou mais, ter o mesmo tempo de criação, o mesmo número de oportunidades, mas uns estarem mais avançados do que outros. Não acontece isso nas nossas escolas normais também? Acontece. Por quê? Por causa da lei seguinte que eu citei já 2 vezes, a lei de liberdade. Então nós desenvolvemos os nossos talentos e quando nós temos a nossa reencarnação programada, a não ser que nós precisemos desenvolver experiências em coisas ainda não experienciadas, mas o mais natural é que nós venhamos para desenvolver atividades no bem, dentro daquilo que nós já temos habilidades. Quando Jesus usa que um traz 5 talentos, outro traz 2, outro traz 1, ele está falando ali de condição de aprendizagem da criatura. Os que têm mais tempo ou aproveitaram melhor as suas reencarnações, que têm mais conhecimento, vai vir para desenvolver coisas na área de conhecimento. E seria interessante também que tivesse um desenvolvimento moral compatível, que daí dificilmente daria errado a experiência reencarnatória. Então nós não devemos nos cobrar de não conseguirmos fazer coisas que outros conseguem fazer. Muitas vezes cobramos de nós coisas que nós não temos condições de fazer. Ainda quando nós estamos na tendência de ficarmos deprimidos, ainda dizemos, mas todos fazem coisas que eu não estou fazendo. Por que não é todos que fazem? Tem gente fazendo coisas piores que nós, outros fazendo coisas melhores. São os talentos de cada um. O que nós precisamos ter muito cuidado é não cair na situação daquele que só tinha um talento, era um espírito de pouca condição, e ele veio e não aproveitou nem a pouca condição, porque aqueles que tinham condição melhor, um dia também tiveram pouca condição. E através do trabalho, do esforço, do aprendizado, tanto reencarnado quanto desencarnado, eles desenvolveram uma condição melhor, então vem na condição melhor e é exigido mais deles. É igualzinho aqui nas coisas do dia a dia. Há um controle, um comando, um direcionamento nas reencarnações para que cada um venha e saia daqui no mínimo melhor. A programação mesmo é que nós saiamos daqui quando voltarmos para casa bem melhores do que quando viemos, mas pelos apegos, pelas dificuldades, a atração que a matéria fornece sobre nós por causa do nosso egoísmo, do nosso orgulho ainda, que é uma luta interna que nós temos, nós não voltamos com todas aquelas conquistas que poderíamos voltar, mas normalmente todos voltamos com algo a mais do que quando nós viemos. E quando nós chegamos na Instrução dos Espíritos, esse capítulo 16, que o item primeiro vai falar sobre a verdadeira propriedade, ali nós vamos entender que
A verdadeira propriedade nossa não tem nada a ver com materialidade. A materialidade nos ajuda a conquistar mais propriedades verdadeiras. O que são essas propriedades verdadeiras? Aquilo que é do íntimo da criatura, não é do externo. Quando abordamos esse tema, nós sempre trazemos que tudo aquilo que nós fazemos de bom, aquilo vai ser uma propriedade verdadeira nossa e é real. Que é o que nós trazemos quando viemos, as aptidões já desenvolvidas, aquilo que nós acrescentamos enquanto aqui estamos, levamos de volta. E é nosso, usando o dito de Jesus, né, para sempre, ele diz, para todos os erros. Então as coisas boas que nós praticamos, que nós conquistamos, vão ser nossas para sempre. Mas tem uma propriedade, uma verdadeira propriedade nossa também, que ela não é positiva e que a gente vai levar. Bom, se não é positiva, é negativa, né? As coisas que nós fazemos e que não deveríamos ter feito, elas se tornam propriedades verdadeiras nossas. Quantas vezes nós fazemos coisas que não gostariam que os outros fizessem? Tudo isso é em relação a atitudes no meio social, na convivência com pessoas. Quando nós fazemos para alguém, ou dizemos alguma coisa para alguém ao fazer, né? Quando nós mexemos na parte emocional de alguém negativamente, nós estamos agregando uma propriedade negativa para nós. E se não resolvermos aquilo enquanto estivermos aqui, nós vamos levar junto. A diferença das propriedades verdadeiras, a positiva e a negativa, é que a positiva, ela vai continuar, vai nos ajudar sempre. As coisas boas que nós já fizemos nas outras reencarnações e durante as desencarnações, estão nos ajudando a nós nos mantermos, a fazer as coisas, a ter dias tranquilos, ter dias bons. As coisas que não eram boas nos ajudam a ter os dias ruins que a gente tem. Então as coisas boas, as conquistas boas, elas vão permanecer para sempre. As ruins, elas não são perenes, elas não são para sempre. Elas são temporárias. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Um dos objetivos da reencarnação, é resolver essas questões negativas. Essas coisas que nós adquirimos, essas propriedades que nós passamos a ter, que são negativas, que nós precisamos nos desvencilhar. Então são dois objetivos, são mais de dois, mas dois objetivos principais da nossa reencarnação. É conquistar mais, aprender mais, desenvolver mais os nossos sentimentos, crescer espiritualmente. E ir desfazendo as coisas negativas que carregamos. Nós conquistamos as coisas negativas através da ação com o próximo. Só tem um jeito de nós desfazermos essa propriedade negativa, transformá-la em positiva, e através da ação com o próximo. Então, quem não tem as negatividades naquela ação que está fazendo, está crescendo. Quem tem negatividade naquela ação, se está fazendo uma ação boa, ele está fazendo na troca. Mas não está ganhando nada, não sei, tem a misericórdia divina que sempre está presente. A misericórdia divina nunca deixa de valorizar as coisas boas que nós fazemos. E as negativas também não, né? Porque Deus é justo. Tem pessoas que entendem que ser justo é relevar coisas, é deixar para lá, ou como alguns usam o termo, é passar a mão por cima. Mas isso aí não é justiça. Isso aí, em alguns casos, pode ser conivência, em outros pode ser desleixo, pode ser desinteresse, tanto faz, está agindo errado, mas deixa, senão não está me incomodando.
que é a parte educativa, né? E quem tem filhos, quem lidou principalmente com filho meio rebelde, sabe o quanto é difícil educar um filho. Então, qual coisa mais fácil é levar, deixar. Deus é justo. Não tem meio termo. É ou não é? Ele só não é vingativo. Se eu faço uma coisa negativa de uma certa grandeza, eu tenho condição de desfazer isso em uma próxima reencarnação? Não, era grande demais, não tem condições. Então entra a misericórdia divina. Eu vou me ajustando com a lei que nos rege devagar. 2, 3 reencarnações para ajustar uma coisa. Posso estar ajustando outras menores ali, mas... Então nunca é exigido de nós algo que nós não possamos fazer. Então tudo que a vida apresenta a nós, nós temos condições de dar cabo daquilo, de dar um bom resultado. Mas sempre vai travar naquela falta de conhecimento nosso sobre o significado real da vida. Isso é muito natural. Nós somos espíritos ainda na caminhada evolutiva, jovem não sei se seria o termo correto, fazendo uma comparação com a nossa chegada aqui nesse mundo. Sei lá, mas adolescente, por aí deve ser. Porque a gente teima bastante também, né? Então nós precisamos ter compreensão da nossa necessidade de buscar conhecer. Conhecer o quê? A proposta de Jesus, ele não explicou o que é que a gente deveria buscar conhecer, mas Jesus veio falar para a matéria ou veio falar para o ser espiritual? Ele veio falar para o espírito. Ele, o governador espiritual do mundo, veio aqui no nosso meio para ser um divisor de águas e é, tanto é que no nosso tempo aqui é contado de antes e depois de Jesus. Ele veio falar para o espírito. Então quando ele falava, conheceis a verdade, que tu vai te libertar, também precisamos ter a compreensão que não é simplesmente conheceu a verdade, libertou-se, não é assim. Conhecendo a verdade espiritual, nós vamos tendo uma força maior para vencer aquela tendência que nós temos de repetir coisas erradas que nós vimos no passado e que nós sabemos que é errado. Quando estamos agindo errado, todos nós sabemos que está errado. A gente não tem a força para evitar aquilo. Ou será que algum de nós ainda não sabe? Se eu cometo um palavreado com alguém, palavreado mais brusco, estou sendo condescendente comigo mesmo, porque eu podia dizer outras coisas até. Se eu sou estúpido, se eu sou ignorante, ignorante é o termo que a gente usa para dizer ofensivo, mas ignorante é ignorar, mas vai lá. Então, se eu cometo qualquer ato com alguém que eu não gostaria que fizesse comigo, eu não sei que é errado. Eu sei que é errado, mas ele ou ela merecia. Estou me justificando. Merecia. Quando nós nos justificamos, é sinal que o nosso consciente já está cobrando. E aí que está a nossa dificuldade. Porque ninguém foge da sua consciência. Se sabemos o que é certo e o que é errado, por que ainda repetimos tantos erros? Bom, se nós quisermos exigir de nós uma correção ou uma ação que só espíritos elevados têm, nós não estaremos sendo justos conosco. Nenhum ser espiritual mais elevado vai exigir de qualquer um de nós, criaturas chamadas comuns, a postura de alguns daqueles que a gente admira tanto que aqui vieram. Os Chico, as Madre Teresa, as Irmã Dulce, Papa Francisco. Dava para botar um rol extraordinariamente grande de contemporâneos, de antigos.
Mas eles são espíritos muito mais evoluídos do que nós. Não tem como nós termos uma postura igual a deles. O que nós precisamos fazer é ir lutando no dia a dia. A recomendação é de Allan Kardec. É um esforço para vencer as más inclinações, as tendências, as aptidões. Porque quando nós falamos aptidões, estamos falando das coisas positivas, coisas boas que nós temos. Mas temos aptidões a coisas não boas também. Nós viemos de lutas, de enredamentos de situações que nós tivemos posturas muito negativas. Algumas até talvez meio recentes, reencarnações meio recentes. Quantas coisas de reencarnações longínquas que nós ainda não ajustamos. Isso não é para assustar ninguém, nem para apavorar. Se eu tenho coisas muito antigas para ajustar, está presente a misericórdia divina. Ainda não podia ajustar aquilo, então vou ajustar quando tiver condições. E conforme nós vamos conquistando a condição de resolver as questões antigas, elas vão ser apresentadas. Ai, Jesus! Mas sempre serão apresentadas não na forma de sofrimento, na forma de oportunidades de alívio de sofrimento. Que é o que muita gente está fazendo, sem nem saber dessas informações que nós já temos, que muitos de nós já temos, que está nesse tratado de filosofia, que é o Livro dos Espíritos. Pessoas que nem sabem disso. Que tem de gente trabalhando na área da caridade, na área de alívio, de sofrimento de pessoas, principalmente nessa época dolorosa da humanidade, se ajustando com causas anteriores. Quanta coisa negativa estão deixando aqui. Porque as coisas negativas foram criadas aqui. Quando saírem, talvez, provavelmente ainda tem coisas para voltar e ajustar. Isso é natural, é normal e não deve assustar ninguém, é o andar da vida. Mas quanto peso irão deixar aqui? Quanto desencharcamento de perispírito através dessas ações bondosas? Temos visto muitos nos meios de comunicação, pessoas se apresentando como voluntárias para fazer trabalhos em locais de alto risco de contaminação, que esse vírus está aí. Pessoas voluntárias estão lá trabalhando. É de admirar. Mas não posso exigir de mim isso, porque eu não tenho condições ainda de me expor a isso, eu não tenho coragem, ainda não criei a condição para fazer isso. Esses têm. Pode ser criaturas muito parecidas com nós na caminhada evolutiva, mas que vieram com o propósito de resolver questões negativas antigas e estão conseguindo focar naquilo ali. Certamente que as coisas materiais interessam essas criaturas, e devem interessar, é óbvio, mas elas também estão interessadas em outra coisa. Mesmo sem ter grande conhecimento de espiritualidade, mas já há uma tendência, são pessoas que já trabalhavam na dimensão espiritual em favor de sofredores, atendendo-os. Traz a tendência, a aptidão para aquilo ali. Porque como aqui tem atividade no número de áreas extraordinárias, e tem que ter gente para desenvolver atividade em todas as áreas, na dimensão espiritual também tem. Então nós estamos lá numa atividade tal, na dimensão espiritual, nós estamos, e principalmente se gostamos de fazer aquilo, estou falando de coisas úteis, né? Porque a gente gosta também de fazer coisas que não são favoráveis a nós. Estou falando das coisas favoráveis. Se a pessoa está lá, todos não, a maioria de nós que aqui reencarnamos, viemos de lugares organizados.
onde a gente trabalha, tem convivência com pessoas, com familiares, com amigos. A gente só muda de uma dimensão espiritual para uma dimensão terrena. Aqui, aqueles seres que estávamos lá, aqui temos que habitar uma fardamenta diferente para transitar aqui, que é o corpo físico. Então nós temos a nossa atividade lá, se a gente gosta daquela atividade, a tendência é que a gente se encaminhe para aquilo. Então nós temos pessoas felizes com a atividade que fazem, atividades simples que alguns de nós nem querem porque acham que é simples demais. As pessoas estão ali fazendo, e aquilo precisa ser feito. E outros que vêm para trabalhar a área do orgulho, estão numa posição um pouco mais elevada, se acham mais do que aquele porque estão numa posição diferente. Quem é mais do que alguém? Não existe essa posição de mais ou menos. O que nós temos aqui como no universo, o que nós temos são criaturas mais adiantadas na caminhada evolutiva do que outras. Será que é difícil de entender isso? A comparação que eu faço seguidamente entre a escola convencional com a escola espiritual, o desenvolvimento nosso quando chega no corpo, o nosso desenvolvimento como espírito, pelo menos eu entendo que é muito parecido. Então, se nós observarmos aqui, nós temos diferenças enormes dentro da nossa própria família. Aqueles que tivemos, de mais idade, que tivemos vários filhos, cada um deles estava num patamar de entendimento, e era natural. Nós não achávamos que o menorzinho era menos do que o maiorzinho, porque ele não sabia fazer coisas que o maior sabia fazer. A gente achava natural, e é natural. A caminhada evolutiva é a mesma coisa. Só como nós olhamos para corpos, queremos ter uma igualdade que não existe. É de desigualdade. A lei da igualdade, ela é de igualdade no patamar de cada um, mas não tem como a gente medir. Então nós vamos criando uma desigualdade ainda maior do que era para ser natural, porque a desigualdade é natural. Desigualdade de conhecimento, desenvolvimento da parte emocional, que é a parte moral. É natural, nas leis divinas ela é natural. E nós não exigimos que o nosso filho maior auxilie o menor no entendimento, na aprendizagem das coisas? É natural, não é? É o que acontece aqui. Os Chico, as Madre Teresa são os irmãos mais velhos que vêm aqui para nos ajudar, para nos auxiliar. E se nós temos 3, 4, 5 filhos, o maior tem que ajudar o que está mais abaixo. E o que está no meio ali, que está sendo ajudado pelo maior, não deve ajudar o menorzinho? Somos nós, humanidade. Não é tão difícil assim nós entendermos as leis divinas. Pelo menos para a prática aqui, e se tivermos dificuldade de entender, na verdade ela não é tão simples de entender, não, porque ela é igual para todos em todos os mundos. O que varia é a exigência da lei sobre cada um de nós. Não, a lei divina não vai exigir de nós, criaturas de um mundo de provas e expiações, não vai exigir a mesma postura do que ela vai exigir de um mundo ditoso. É lógico que não, lá as exigências são maiores. Posturas que aqui são vistas como grandiosas, lá não são tão grandiosas assim. Então nós fazendo esses questionamentos a nós mesmos, porquês a nós mesmos, que é o filosofar, né, o porquê, nós vamos vendo assim, que nós já temos bastante coisas boas conquistadas, mas temos ainda muita insegurança em nós mesmos para certas coisas, uma visão
das coisas daqui um pouco distorcida, valorizando demais, eu falo por mim mesmo, né? A valorização das coisas aqui, que tem sua importância, tem o seu valor. Mas não tem um valor maior do que a gente devia focar, que é o nosso desenvolvimento como espírito. O desenvolvimento nosso aqui, de conquistas, enfim, das coisas daqui, elas ajudam a movimentação desse nosso mundo aqui, que é tão necessário. Mas não devemos nunca deixar de lado essa parte espiritual. Porque na lei da igualdade, nós somos iguais quando iniciamos a nossa caminhada. E seremos iguais quando chegarmos num patamar tal lá que é difícil de diferenciar um do outro. Mas por enquanto, nesse mundo que nós estamos, é muito fácil de vermos as desigualdades que existem. Em vez de nós querermos nos afastar daqueles que nós achamos desiguais, nós deveríamos tentar fazer com que eles se melhorassem para chegar no patamar que nós estamos. Pois é, essa aí é a visão mais material que a gente tem. Mas é através dessa ação na matéria que nós vamos melhorar espiritualmente. Porque é muito comum criaturas em dificuldades grandiosas na área material, comparando conosco, muito mais elevados espiritualmente do que nós. Na última fala ainda citei o exemplo daqueles que a irmã Rosália atendeu, espíritos elevados que ela encontrou quando desencarnou. Então a nossa avaliação ainda é muito frágil nessa área. Se nós quisermos ter uma noção razoável do desenvolvimento moral de cada um, nós precisamos observar as posturas da criatura, a ação da criatura no meio que ela vive, principalmente no meio mais íntimo, que é o mais delicado, que é o meio doméstico, dentro do lar. Ali nós vamos ver o desenvolvimento moral de cada um de nós. E seria interessante que aqueles que não gostássemos muito do que a gente vê ali, é uma ótima oportunidade de nós trabalharmos nessa parte. Porque não é possível que tenha vindo Jesus num corpo físico e depois disso ele tenha mandado todos os ensinamentos dele nessa organização extraordinária que é a codificação espírita, mas entre a vinda dele num corpo e a vinda dele agora através dessa filosofia, ele nunca deixou de mandar as mensagens dele, os ensinamentos dele, os exemplos dele, através das criaturas. Deus atende às criaturas através das criaturas. Então nós estamos sempre sendo beneficiados, sempre, pela dimensão espiritual e pela vida de uma maneira geral também. Tudo conspira a nosso favor. A nossa dificuldade é quando aparece o quê? A dificuldade. É de lidar com a dificuldade. No momento bom é fácil nós estarmos bem. No momento difícil, muitos se sobressaem e mostram que já têm conquistas morais. Porque para passarmos por provas grandes, é preciso ter uma condição moral relativa à ação que tem que ser feita. Passar por perdas, como muitos estão, milhares, milhões estão passando por perdas. Quando nós enfrentamos uma perda de um ente querido, um pai, de uma mãe, embora seja natural o pai e a mãe desencarnar, né? Mas às vezes desencarnam tão cedo. Às vezes em perfeita saúde, como se perfeita saúde existisse aqui, mas dentro do razoável. Tem pessoas que entram num desequilíbrio total por causa daquilo. Outros choram o afastamento, a chamada perda, né? Mas é perda. Quando passamos pela prova do desencarne de um filho, de uma filha, ou de alguém querido nosso. Esses momentos são as provas mais difíceis, mais sofridas. E ali, através da resignação,
ou do descontrole, né, da revolta. É em momentos como esse é que nós fazemos um balanço mais aproximado da nossa condição. E é duro passar por essas provas. Mas se essas provas acontecem, elas estão vindo em nosso benefício. Como concordar com a afirmação dessas com visão terrena? Não tem como concordar com a proposta dessa numa visão terrena. Mas em uma visão mais espiritualizada, não é difícil de concordar com isso. Porque todo e qualquer acontecimento na nossa vida, nós só vamos ver se ele foi positivo ou negativo com o passar do tempo. E certas coisas nós precisamos de muito tempo para nos darmos conta. E de muito conhecimento. Há muito conhecimento no sentido de mais conhecimento que os outros. Eu digo assim, comparando com as visões terrenas, muito conhecimento. Porque quem tem um pouco de conhecimento sobre espiritualidade tem uma condição melhor de passar pelos reveses da vida. Pelo menos deve ter. Não é que vá gostar, não é que não vá chorar, não é disso que estamos falando. Estamos falando do equilíbrio, de uma não revolta. Não é de uma aceitação barata das coisas, não é isso. A palavra é outra, e está lá no Evangelho, lá no capítulo 9 do Evangelho, em outras partes também, principalmente ali. Resignação. Resignação quer dizer o seguinte: se está acontecendo é porque é assim que tem que ser. Tem um comando que nós não temos condições nem de imaginar, mas um comando sobre todos os acontecimentos do mundo. Tudo que é permitido acontecer e que às nossas vistas faz mal, não é um mal, é um bem. É um mal quando nós provocamos, daí é um mal. Mas se não, não é um mal. Que a paz de Jesus consiga envolver esses corações, essas mentes que estão enfrentando situações tão dolorosas. Tem muitas coisas que nós só conseguimos ter uma avaliaçãozinha mais ou menos quando estamos vivenciando. Tomara que não precisemos vivenciar coisas que pessoas estão vivenciando. Mas se precisarmos vivenciar, podemos ter certeza, vai ser um bem para nós, dependendo de como nós gerirmos o acontecimento. Que a paz do tão incompreendido, ainda tão incompreendido Jesus, se estabeleça em nossos corações. E que essas leis divinas sejam um dia melhor entendidas por nós, e depois de entendida, que nos esforcemos para executá-las, pelo menos em parte. Vai fazer um bem extraordinário para cada um de nós. Muita paz a todos, muito obrigado pela atenção.